Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Vamos falar dos números naturais e o zero, né? Destacar que muitos incluem o zero nos números naturais, mas enfim, a ideia do zero não é nada natural. E o zero seria como o patinho feio ali junto com os números naturais. Na verdade, vai ser um cisne, né? Então ele é bem interessante, bem importante, mas ele não está no mesmo grupo, no mesmo bando dos naturais. Mas enfim, o que a gente pode pensar inicialmente seria a ideia da contagem, né? A ideia natural, imaginando os primórdios ali contando. E inicialmente até o próprio número 1 não seria um dado relevante para uma contagem, pois imagina que nos primórdios o homem esteja contando ali seus animais, seus objetos, e quando ele tinha só um objeto, só um animal, por exemplo, só uma ovelha ou só uma cabra, ele não se preocuparia em saber quantos tinha de perder a conta, até porque ele sabia tinha ou não tinha, seria uma coisa ser ou não ser, seria uma coisa lógica, ou seja, do sim ou não, ou que em muitos casos pode ser traduzido como o 0 ou 1. Mas quando ele tinha uma quantidade maior, por exemplo, 13 objetos, ele pode pensar o seguinte: como fazer para associar esses 13 objetos? Então tem a ideia de pegar 13 pedrinhas e aí associar esses 13 animais. O próprio Aurélio, quando ele vai dizer o que é número, é conjunto de conjuntos equivalentes a um conjunto dado. Bem, agora ficou mais simples a ideia. Claro que não. Nesse caso, a ideia é você associa aos conjuntos, por exemplo, o 13, como eu falei, todos os conjuntos, essa categoria de todos os conjuntos, isso é mais que um conjunto em si, em que tem 13 elementos, e você associaria com isso tudo sendo o 13. Ou seja, se você tem 13 bicicletas, 13 gatos, 13 cachorros, isso tudo faria parte, 13 pessoas, do conjunto da categoria do número 13. E assim o número 14, 15, etc. O 1, por exemplo, que é o que eu falei, não seria tão relevante nos primórdios, mas enfim, mas nessa definição o 1 seria todos os conjuntos unitários, né? Então a categoria de todos os conjuntos unitários, eles equivaleriam a o número 1. Nessa perspectiva, a gente pode imaginar o que seria o zero. Bem, o zero é o conjunto associado ao conjunto vazio, então seria, aí nesse caso, é um conjunto. O zero seria um conjunto e não a categoria, pois o zero seria o conjunto que tem apenas o conjunto vazio. E aí sim, pois apenas o conjunto vazio, você dá um conjunto vazio, foi o conceito discutido anteriormente, e pega todos os conjuntos que é equivalente ao conjunto vazio, e só tem ele mesmo, porque ele é único, ele é especial nesse sentido. E aí você tem o zero, ele não é uma categoria tal qual os demais números naturais, ou os números naturais de fato, e ele é um conjunto. E aí com essa ideia de conjunto, você pode até imaginar que ele é o zero em si, ele é um conjunto unitário. E aí você procuraria conjuntos unitários para fazer objeções com ele, e aí os demais conjuntos unitários formariam a categoria. Até fala da construção do número 1 através de várias maneiras, de vários objetos que podem ser relacionados, e inclusive coloquei no site aqui como uma postagem. Mas o que eu vou colocar na descrição. Então, pessoal, vamos pensar aí nessa perspectiva de que o zero, de fato, ele é diferente dos números naturais, né? Apesar de alguns conceitos a incluírem ele, algumas pessoas, né? Talvez aí uns vândalos da matemática, digamos assim. Mas claro que em certas perspectivas o zero ele pode entrar como nos naturais como uma maneira de facilitar e não estar sempre levando aquela notação de naturais unidos com o zero. Mas temos que ter essa perspectiva, né? Imagina que o zero, para entendê-lo, tem que ter uma profundidade do mesmo nível do conjunto vazio, pois ele está associado à não existência de objetos. E aí, quando a não existência de objetos, o ser humano das cavernas ele estava mais ou menos preocupado com a sua não existência, né? Quando ele tivesse procurando a sua sobrevivência e não em pensar a respeito da própria não existência. E aí, nesse sentido, o zero é uma ideia bem mais abstrata do que a dos demais números naturais, apesar do seu conjunto ser do seu conjunto ser apenas um conjunto que tem essa ideia, esse conceito de conjunto vazio. Então, o conjunto de conjuntos equivalentes ao conjunto dado seria, na verdade, a categoria de conjuntos equivalentes a um conjunto dado,
E no caso do zero, essa categoria é um conjunto que é mais simples que categorias gerais, que seriam objetos, por exemplo, categoria de todos os conjuntos. Isso é mais que um conjunto, de fato. Isso é possível provar com alguns paradoxos que não pode ser um conjunto. Mas o fato é que, nessa perspectiva, a gente consegue estudar os números naturais e, claro, para as operações de soma, de multiplicação, o zero vai aparecer ali, e principalmente com propriedades importantes. Por isso que muitos algebristas incluem o zero aí como número natural, tem essa perspectiva de você ter somas e multiplicações. Fica nesse encerramento que você tem os números naturais e também tem o zero ali, concluindo como sendo o patinho feio, que na verdade vai ser um cisne muito especial, muito importante, pois com ele apresenta as ideias abstratas da matemática e o conceito como pensar, existência, não existência, e ideias até filosóficas. E com essas ideias a gente consegue fazer também a computação, pois tem o 0 ou 1, e aí seria passou corrente ou não passou corrente, e aí tem essa distinção bem precisa de objetos que dá toda a nossa computação, que inclusive é o que deve estar sendo utilizado para ver esse vídeo, né? Ou escutar, assistir. Tem muitos recursos aí eletrônicos e computacionais sendo utilizados para a reprodução desse vídeo. Então, enfim, ficamos por aqui. Tem o blog, fiquem à vontade de visitar e de ver lá algumas postagens, mas principalmente essa sobre os números naturais, o 0 e o próprio 1. Então, até mais, pessoal.